tá certo? Eu quero compartilhar com vocês que nós estamos estudando o segundo livro, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, tá? Então, é uma carta de muitas instruções, especialmente de instruções pessoais. Paulo traz naquela carta uma carta muito pessoal. Já na primeira epístola é uma carta muito prática, de muitas instruções de serviço, vamos dizer assim. Mas na segunda carta, o apóstolo Paulo traz instruções muito pessoais para Timóteo, de como ele deveria agir, da maneira como ele deveria tratar a mensagem do evangelho que ele tinha. Inclusive, eu compartilhei na escola bíblica hoje que alguns comentaristas da Bíblia dizem que esta carta é uma instrução para ele guardar o bom depósito que Deus havia dado a ele, que era o evangelho. E ele precisava guardar isso. E esse guardar não é esconder com ele. Esse guardar é uma forma de escoltar com segurança o evangelho. Então esse evangelho ele precisaria ser levado, ser conduzido aos povos, mas ele precisaria ter alguém para cuidar dele, preservar a integridade do evangelho, para que nada fosse acrescido nem tirado do evangelho. Então Paulo está escrevendo a Timóteo, e aí o sermão que nós tínhamos hoje, de forma completa, seria alguns conselhos pastorais que o apóstolo dá aqui ao seu filho na fé, que servem também para nós, nos dias de hoje, pegando esses conselhos. E aí nós podemos pegar na carta alguns versículos de alguns capítulos, tá? Na verdade, alguns capítulos, não, dos capítulos que a carta tem, são 4, tá certo? E aí a gente pode começar hoje com o versículo 14 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Vamos comigo lá, por favor. Segundo Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Primeiro conselho. A gente vai fazer de forma resumida, tá? Por causa do horário, tá certo? Mas o primeiro conselho que nós vimos aqui na carta está bem nítido nesse versículo do capítulo 1, que diz o seguinte: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar mais uma vez? Deus, fala conosco nesses poucos momentos que temos. Dai-nos sabedoria, ó Deus, para absorver Tua palavra, ó Senhor. E não somente isso, fazer uso dela na nossa vida diária. Em nome de Jesus, nós oramos. Primeira instrução, guarda o bom depósito. O bom depósito mencionado aqui é o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós precisamos, irmãos, observar e absorver esse ensino, este conselho de Paulo a Timóteo para nós também. Nós precisamos guardar o Evangelho. Para que a gente possa guardar o Evangelho, a gente precisa ter esse Evangelho conosco. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter entendido, ter confiado, ter crido na pregação do Evangelho. E ao receber esse Evangelho, agora a gente vai preservá-lo como recebido. Porque, meus irmãos, é muito ruim quando você empresta alguma coisa sua para alguém e quando alguém vai devolver, essa coisa já não presta mais para nada, não é? Então, às vezes você, no caso dos homens aqui, eu mesmo, alguém pede para mim uma ferramenta, me empresta aí o seu serrote, tá bom, toma. E quando a pessoa vai dar o serrote, ele não serra nem sabão mais, né? Então você fica chateado, porque alguém não guardou aquilo que estava sob sua responsabilidade. Então, quando você recebe algo, você precisa preservar aquilo que foi lhe dado da melhor forma. Se você não vai entregar como recebeu, vai entregar melhor, não é? Então, eu lembro que quando eu não tinha carro, que eu pegava emprestado o carro de alguém, pode ter certeza que esse alguém ia receber o carro lavado. Eu podia pegar sujo, mas por gratidão, por ele ter me cedido, eu entregava o carro lavadinho para poder, pelo menos, né, ser grato e demonstrar minha gratidão.
Nós precisamos, ao receber o Evangelho, o poder de Deus, como o apóstolo Paulo diz, nós precisamos tomar posse desse Evangelho e preservá-lo íntegro, sem permitir que ninguém venha acrescentar nada para ele. Porque nos nossos dias, eu até mencionei isso de manhã, nossos dias as pessoas estão achando a mensagem do Evangelho muito simples. É só crer, só isso. Acho que precisa fazer mais alguma coisa, né? E aí as pessoas vão querer acrescentar coisas ao Evangelho, quando nós somos salvos exclusivamente pela morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, e Ele ressuscitou, nos dando a promessa de que nós também venceremos a morte. Então, guarda o Evangelho, prega o Evangelho puro e simples como ele é. Não precisa acrescentar mais nada. Não é o Evangelho e mais 7 cultos que você tem que assistir. Não é o Evangelho mais 15, 20 mil reais que você tem que dar. Não é o Evangelho e mais uns pulinhos. Nada disso. É só o Evangelho de Jesus. E a gente tem cantado isso. Somente pelo sangue. Essa é a única forma, o único meio de salvação. Então, primeiro conselho: preserve esse Evangelho como você creu, guarda ele e anuncia ele da maneira como ele é, sem inventar mais nada, sem colocar coisas, ok? Segunda coisa, no capítulo 2, segundo conselho, versículo 2, capítulo 2, versículo 3. Alguém leia, vamos participar aí, alguém leia para mim, por favor? Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Sofre. Quero dizer aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo não está chamando Timóteo para viver uma vida de sofrimento, de martírio. Não é isso. O apóstolo Paulo não está pedindo para Timóteo viver se martirizando. Como a gente tem visto aí, não sei se vocês já viram, né, e principalmente na época da Páscoa, tem um pessoal que sai pelo meio da rua com um chicote se torturando, né? A maior loucura que pode se existir, a pessoa se torturando. Ou seja, o sacrifício de Cristo não foi suficiente, precisa acrescentar um pouquinho mais, e eu vou me sacrificar também. Quando Paulo chama Timóteo para sofrer, a ideia não é se colocar numa vida de sofrimento, mas é a ideia de, independente das circunstâncias, permaneça firme no Evangelho, mesmo que isso traga sofrimento. E eu expliquei isso de manhã, num contexto mais prático, tá? De quando muitas vezes nós somos seduzidos pelo mundo para levar vantagens nessa vida, para se dar bem nessa vida, mas ir contrário à palavra de Deus. E aí nós ficamos naquela decisão: ou eu obedeço a palavra de Deus e não levo essa tal vantagem, ou eu esqueço o Evangelho por alguns momentos e tomo posse das vantagens que o mundo ou alguém está oferecendo. Paulo está dizendo: Timóteo, sofre pelo Evangelho. Faça a escolha de, mesmo se for necessário, padecer, mas fique firme no Evangelho de Jesus Cristo. Então é um outro conselho que a gente recebe. E sabe o que a palavra de Deus faz nos sofrer? E a gente muitas vezes não quer aceitar essa palavra. É quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: amem os vossos inimigos, abençoe quem te amaldiçoa. Como é difícil isso, irmãos. Não adianta ser hipócrita e dizer aqui: ó, meus irmãos, façam isso. Não é fácil. Mas não é o pastor Paulo que está mandando, é o Senhor Jesus. E se ele está mandando, é porque é possível fazer. Ele não iria mandar nada que não fosse capaz da gente fazer. Então, quando ele faz isso, nós vamos padecer, nós vamos sofrer, mas nós vamos obedecer. E a gente vai abençoar mesmo aquelas pessoas que estão nos amaldiçoando, e a gente vai amar aquelas pessoas que estão tentando puxar o nosso tapete, estão indo diretamente contra nós, voluntariamente contra nós, e nós precisamos amar essas pessoas. Não vai ser fácil, mas vai ser uma opção de padecer pelo Evangelho, padecer pela palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo: Timóteo,
sofre comigo as aflições. Ele está onde? Está preso. Por que ele está preso? Porque pregava o evangelho. Então Paulo diz a Timóteo, se disponibilize. Irmãos da Igreja Batista em Setúbal e visitantes, se disponibilizem a sofrer pelo evangelho. Terceiro conselho do apóstolo, capítulo 3, versículo 14. Mais alguém pode ler? Três, 14. Amém. Tu, pois, permanece firme. Permanece no evangelho. Firmeza. Você já viu umas pessoas que têm, às vezes a gente tem conhecidos assim, que ora está na igreja, ora está no mundo. Ora está no mundo, ora está na igreja. Ora está professando sua fé com tanta convicção, ora já não tem mais tanta convicção. Eu conheço pessoas assim, talvez você vai conhecer pessoas assim. O meu desejo é que você não seja assim. Que você seja firme. Que você saiba em quem você tem crido. Que você viva firmado nas verdades contidas no evangelho. E isso é necessário porque a vida que a gente está vivendo, além de termos um inimigo que a gente tem, que é o acusador de nossas almas, a palavra de Deus diz que o diabo é acusador e ele vive acusando. E muitas vezes, quando você está firme na fé, na convicção de que você está com Cristo, em comunhão com Ele, o diabo vem e diz: você está pensando que você é quem? Eu sei o que você fez no verão passado. E aí vai acusando você. E aí aquilo que você já tinha certeza de que teve o perdão de Deus sobre seu pecado, o diabo traz de volta e joga no seu colo. E aí você começa a sofrer de novo por aquele pecado que foi cometido. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele quando perdoa, Ele lança os nossos pecados aonde? No mar do esquecimento. Aí tem crente que vive pedindo perdão a Deus de coisa que Deus nem lembra mais. O que é que você está me pedindo? O que é isso que você está falando? Foi aquilo que eu fiz no passado, Deus não lembra mais. Você que está se torturando, porque o inimigo está te acusando. Fique firme. Quando o inimigo vir acusar você, pela fé que você tem no evangelho, diga assim: vá falar com ele. Isso não é mais problema meu. Converse com Deus, porque tudo está lançado na cruz. Então resolva com ele lá. E pode ter certeza que ele não vai resolver. Ele vai sair correndo e com medo. Então fique firme naquilo que você crê. O Senhor perdoa seus pecados. Você tem certeza da vida eterna. Não jamais duvide disso. Porque o inimigo vai dizer: que conversa de vida eterna, rapaz. Acaba com isso. Isso é invenção do pastor lá da igreja. Tem nada a ver com isso. Irmãos, esse é um conselho pastoral de Paulo a Timóteo. Permaneça firme no evangelho. Quando diz isso, é porque vem turbulência. É porque vem tempestade. O diabo vai querer lançar dúvidas. Permaneça firme, independente das circunstâncias e da sedução e das acusações do inimigo. Permaneça firme no evangelho. E o quarto conselho, de forma resumida, que eu estou trazendo aqui agora para vocês, é o capítulo 4, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Vou ler o 1. Conjuro depois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Esse é um conselho simples, essencial e imperativo. Você
que conhece a palavra, conhece a pregação do Evangelho, pregue a palavra a quem você puder pregar. Eu recentemente reencontrei alguém que eu conhecia há uns 40 anos atrás, e ele viu eu pregando na internet, nesses minutos com o pastor, e ele disse para mim assim, ele quis assim, segundo ele depois, né? Ele quis elogiar, dizer, poxa, eu gostei como você fala, como você prega, você convence as pessoas, é tão bacana ouvir você falar. Isso ele explicou depois, mas a pergunta foi, naquele tempo você já era crente? Eu disse, sim, eu já era crente. Ele disse, por que você nunca me pregou, nunca pregou a mim sobre Jesus? Eu tomei aquele impacto. E eu disse para ele, olha, talvez porque eu era muito jovem, eu tinha 16 anos naquele tempo. Já era da igreja, mas era muito, não tinha esse comprometimento, tá? Mas por que eu sofri o impacto? Porque eu já compartilhei com a igreja aqui, de um testemunho que eu dei, de eu ter perdido um colega, quase nesse tempo. Era um amigo de escola, aquele amigo que você, se ele não fosse para a escola, não tinha graça a escola. A vontade de você era voltar, ir para casa também, não ficar. Aquele bem próximo, eram 3, eu e mais 2. E um deles, numa manhã de segunda-feira, meu pai gostava de escutar Bandeira 2, não sei se vocês lembram desse programa. Ô, Bandeira 2, aí começava, matou, morreu e tudo. Eu escutei o nome dele, eu deitado na cama, escutei o nome dele. Ele havia sofrido um acidente de moto no viaduto Tancredo Neves. Um caminhão havia passado por cima da moto. E aquilo para mim foi terrível. Porque além de perder meu amigo, ele foi embora sem ter realmente, nesse caso, escutado da minha boca a pregação do Evangelho. Tive por ele por tanto tempo, por anos de séries na escola. E eu nunca falei do Evangelho de Jesus para ele. E naquela manhã, acabou. Eu não tinha mais como falar. Eu digo para vocês, meus irmãos, que só o Espírito Santo consola, só o Espírito Santo conforma a gente. De saber que a alma, o sangue daquele amigo grita sem ter ouvido o Evangelho. E o peso que isso faz para mim. Eu não quero que ninguém sinta isso. Por isso eu aconselho você, tomando esse conselho pastoral de Paulo a Timóteo, eu aconselho você, as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão ao seu alcance, falem de Jesus. Anuncie o Evangelho, enquanto vocês têm oportunidade. Porque dói demais a dor de você ver alguém partir sem Jesus, e você foi a pessoa que tinha o Evangelho de Cristo para falar e não falou. Por isso que Paulo diz, Timóteo, prega, exorta, em tempo e fora de tempo, não importa, somente fala. E é isso que a palavra de Deus diz, prega o Evangelho. Não deixa ninguém do teu círculo de amizade partir sem ter tido a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. Por isso que Paulo diz a Timóteo, Timóteo, prega em tempo e fora de tempo. E para finalizar hoje, irmãos, o último versículo do capítulo 4 diz, tu, porém, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre com teu ministério. Que essa palavra seja para você também. Faça o que você fizer, pregue o Evangelho, anuncie, cumpra com aquilo que Deus tem colocado sobre tua mão. Faça isso. Lembrando que você não convence nem converte ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Você é somente uma voz de homem falando para homem a palavra de Deus. Simplesmente fale. Cumpra com aquilo que Deus tem colocado na sua mão para fazer. Faça com alegria. Que Deus aplique essa pequena porção da palavra no teu coração